galera, eu sou o Arcanjo Rodrigues e agora chegou o momento da aula de redação. Essa aqui é uma das principais matérias do Enem e é claro que a gente veio aqui te ajudar com muitas dicas. Então, sem muita enrolação, fique agora com a aula da professora Beth Andrade. E aí, galera, estamos começando mais um programa do Vai Cair no Enem e nesta reta final preparamos uma aula incrível para te ajudar no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou a professora Beth Andrade, de Redação, e vou te ajudar trazendo segredos para aquela argumentação perfeita, aquele tão sonhado nota 1000 que todos querem obter, não é verdade? Então vamos lá! É o seguinte, o que você faz para utilizar como bom argumento? O que você escreve, o que você fundamenta, o que você contextualiza, que problemática você apresenta na sua prova? Então, a ideia é que a gente possa entender passo a passo de como utilizar e de entender os comandos temáticos em que o Enem ele vai sempre solicitar a cada ano. E se você perceber, todos os anos eles têm comandos, sejam eles positivos ou negativos, trazem para você uma certa problemática na qual, ao final, você precisará responder. Pensando nisso, você precisa entender o que o Enem ele vai te solicitar para a prova. Então, eu separei aqui alguns passo a passo para você entender a ideia de como você entender o comando temático e conseguir argumentar perfeitamente. É o seguinte. O primeiro ponto, você precisa entender a proposta temática, para poder desenvolver bem suas ideias, os seus argumentos. Então, partindo aí de uma ideia, de um projeto de texto, abriu a prova, entendeu ali o comando temático, a chave, né, as palavras-chave, então você vai circular na sua prova. Por exemplo, o tema do Enem 2021 foi sobre Registro Civil, Garantia e Acessibilidade da Cidadania do Brasil. Essas palavras a gente vai ter ali como comandos são como o registro civil, acessibilidade, cidadania. Então, você como candidato deve, a partir daí, já circulando e possivelmente utilizando sinônimos para que você possa, ao longo do seu texto, repetir essas palavras e evitar, inclusive, que você fuja do tema. Você sabe que como estudante, você deve atender as 5 competências que são descritas ali na prova, para que ao final haja uma somatória e tenha ali aquela nota 1000 tão sonhada por todos. Então, primeiro passo, lembra aí de circular as palavrinhas-chave, seja ela do tema de forma completa ou seja ela dos textos motivadores, beleza? Outro ponto também é ler a coletânea. O que seria a coletânea? A coletânea são os textos motivadores. Lembrando que os textos eles são literalmente motivadores. Você jamais pode copiar ou simplesmente pegar uma parte integrada e acabar escrevendo novamente em seu texto. Isso vai fazer com que o corretor ele entenda que você está fazendo uma cópia literal dos textos motivadores e aquela parte ela vai acabar não sendo considerada para você como um repertório ou como argumento. Basicamente vai ser anulado. Então, não se arrisque em copiar nada do texto motivador, combinado? Outro ponto seria a ideia de você ativar o brainstorm. A partir do momento em que você vai escrever a sua redação, você vai circular ali as palavras-chave, o tema. Então, você começa a desenvolver ali aquele brainstorm. O que seria isso, professora? O brainstorm nada é menos do que uma tempestade cerebral. A tempestade cerebral é aquela chuva de ideias, quando você olha para o tema e pensa, quais são as causas do problema, quais são as consequências, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, em que repertório eu posso utilizar para associar a esse tema. Então, dessa forma que você vai pensar e acabar fazendo essa chuva de ideias, tudo bem? Outro ponto muito possível seria a ideia de você fazer um projeto de texto. Para que esse projeto seja feito, você precisa já ter ativado as partes anteriores, como eu falei. Circula as palavrinhas-chave, seja do texto motivador, seja do tema, e vai montando o teu projeto. O que seria esse projeto, professora? Eu sei que o tempo ele é muito limitado para a prova, mas escute, você precisa entender que antes de escrever, deve-se existir um projeto, um pré-texto, ou seja, o que deve ser utilizado, o que deve ser colocado em cada parágrafo.
sabendo que a redação ela é separada em 4 parágrafos em média. A gente tem aí a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. Pensando nisso, você precisa desenvolver a ideia do que cada parágrafo deve ser falado. E claro, considerando aí a estrutura do parágrafo, né? Cada parágrafo ele tem uma estrutura diferente. Então, é hora de você rever se você está com dificuldade aí. Então, o que eu devo utilizar na introdução? O que eu devo colocar no desenvolvimento? Então, é importante rever essa estrutura para poder fazer bons encaixes, para poder trazer bons argumentos e preencher esses parágrafos. Tudo bem? E aí, o quinto passo seria basicamente você elaborar o rascunho. Lembrando que eu sei que o tempo é muito curto da prova, a gente vai ter ali aquela quantidade enorme de questões, mas a prova de redação são 5 horas de prova e a gente precisa usar esse tempo de forma estratégica. E como professora, sabendo escrever um bom rascunho. O rascunho tem lá o espaço na hora da prova e você vai, desenvolve as suas ideias e antes de passar limpo para a folha oficial, você vai para o caderno de questões. Isso são estratégias, tá, gente? Vai para o caderno de questão, dá uma olhadinha em algumas ideias, algumas questões, depois quando você volta, relê o seu texto e por fim, você escreve a sua redação, passando a limpo todas aquelas ideias que você soube utilizar. É claro que a prova, né, por ser esse tempo tão curto, não vai dar para você escrever um projeto enorme, mas pelo menos você direcionar um projeto de texto enorme que eu falo, você direcionar o que cada parágrafo deve ser escrito, porque não dá simplesmente para você parar na hora da prova e escrever ali aleatoriamente o que vier na sua mente. Isso não pode ser feito. O seu texto ele vai acabar tendo um projeto quebrado, né? Tendo um projeto totalmente desorganizado. Tudo bem? E agora, sabendo passo a passo, a partir do momento que você abre ali aquele caderno de questões e da redação, você precisa entender que o Enem ele já é uma prova toda esquematizada, pensando nos comandos temáticos em que você vai escrever. Então, se você analisar as provas do Enem anterior, né, dos exames anteriores, você vai perceber certos comandos. E todos eles vão ter uma problemática a ser apresentada, uma problemática a ser seguida. Por exemplo, lá no Enem de 2015, a gente sabe que caiu palavras de cunho, por exemplo, positivo. Então, teve gente que escreveu apenas só sobre importâncias ou caminhos, que foi o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Teve outro tema que neste mesmo ano, Caminhos para combater o racismo no Brasil. Então, assim, quando eu me deparo com um tema que ele só tem ali aquele comando caminho para combater, então quer dizer, professora, que eu tenho que escrever uma redação apenas de proposta de intervenção? De forma alguma. Você precisa escrever uma redação sempre de forma problematizadora. Ao final, é que você vai desenvolver aí, de fato, as ideias do que pode ser feito para aquele problema ser erradicado ou mitigado, que é o mais aí possível que aconteça. Então, olhando para a proposta, você vai olhar a ideia de que há um caminho para combater e como pode ser feito isso, né? O que impede que isso aconteça? Então, embora as palavras, né, os comandos temáticos, que todos eles sempre vêm muito parecidos, você precisa sempre apresentar teses bem problematizadoras. Não se esqueça disso. Então, se liga aqui comigo. Na prova do Enem podem cair comandos como? Então, vamos tentar aqui adivinhar. Faz de conta que a gente percebeu comandos como. Preste atenção. Ó, efeitos, impactos. É possível que apresente aí alguma problemática, alguma palavra-chave. Então, você precisa entender qual é o impacto daquela problemática. É um impacto positivo ou é um impacto negativo? Quais são os efeitos? Né? Então, eles dois têm o mesmo valor semântico, inclusive. Tudo bem? Seria outro ponto aqui, ó, desafios, embate, empecilho. Então, se é uma problemática relacionada, vamos colocar um tema sobre o combate aos maus tratos aos animais na sociedade brasileira. Então, aí a gente vai ter uma problemática em que
qual que é o empecilho, por que está em questão no Brasil, quais são as etapas a serem cumpridas para que esses animais, são animais o quê? Animais de rua, animais silvestres, o que acontece aí para que aquela problemática ela seja resolvida, tudo bem? Então, um tema relacionado como aconteceu lá em 2019, né? A gente teve democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização lembra essa ideia de quê? De tornar do povo, né? De tornar algo mais público. Então, democratizar, tornar-se algo mais acessível para todos. Então, em 2019, a gente teve essa problemática presente na prova do Enem. E o que o estudante utilizou? Basicamente, aqueles que se deram bem, eles escreveram sobre por que é importante democratizar. Porque todo mundo tem que ter acesso, uma vez que o cinema é a sétima arte, nos proporciona momentos de lazer, nos proporciona momentos de entretenimento. Então, é desse viés que você vai pegar as palavras-chave e desenvolver as suas ideias, desenvolver excelentes argumentos para que você consiga argumentar, inclusive, sobre qualquer tema, independentemente dos comandos em que a prova vier. Tudo bem? E aí, quando nós nos deparamos, por exemplo, com o comando persistência, já caiu em um Enem específico, se eu não me engano, acho que foi lá em 2016, sobre a persistência da violência contra a mulher. Então, vamos lá. Persistência, professora. Tá. Se é um problema persistente, ou seja, é algo que existe há muito tempo. Essa ideia da problemática, da violência, dos maus tratos, seja uma violência psicológica, física, social, econômica. Então, é um problema que ele é antigo, ele não é atual. Então, eu já devo pensar nos meus argumentos a partir daí. Se é antigo, por que que é antigo? E por que que esse problema ainda persiste? Por que é importante democratizar? Então, você vai, a partir desses ganchos, esses comandos, eles te dizem, quando você sabe de fato analisá-los, eles te dizem muito mais para que você monte ali o seu esquema, os seus argumentos perfeitos. Tudo bem? Já pensando também em outras problemáticas como em evidência, em questão. Então, se aparecer lá na hora da prova palavras com esse cunho semântico, você vai perceber se por que está em evidência. O que seria essa ideia de em evidência? Em evidência refere-se a essa ideia de que está visível, que está sempre em questão, que está sempre recente, né? Sempre trazendo essa ideia de visibilidade. E o porquê disso? Então, é você olhar para os comandos de forma carinhosa e perceber o quanto eles te entregam para você construir os seus próprios argumentos, as suas próprias ideias, a partir da coletânea, a partir do comando temático em si da prova do exame, beleza? E agora, percebendo essas perguntas perfeitas para você conseguir argumentar, entendendo lá aquele passo a passo que a gente aprendeu no início, de circular as palavrinhas, fazer o projeto de texto, fazer o rascunho, a gente analisou ali os comandos temáticos, agora a gente vai para preencher o parágrafo de desenvolvimento, preencher a proposta de intervenção, tudo bem? Então, olhou para o tema, você pode pensar o seguinte: por que isso é um problema? Então, assim, se está ali no Enem, então é porque ele quer chamar a atenção de alguma forma. Ele sempre traz uma problemática social, sempre traz uma problemática em que traz uma situação de polêmica, como o registro civil, como a questão do desafios e valorização dos povos e comunidades, como foi o tema no ano passado de 2022. Então, assim, analisando bem essas provas anteriores, a gente percebe que o Enem, ele sempre vem com a mesma cara, com a mesma pegada, querendo chamar a sua atenção para que você escreva uma redação muito crítica, bem revisada, polêmica no quesito de desenvolver o seu senso de cidadania, de como isso pode ser desenvolvido, respeitando os direitos humanos. Isso é muito importante para que o corretor ele olhe para a tua redação e perceba que você é um ser bem politizado, organizado, tem as suas ideias ali
críticas e que podem argumentar sobre qualquer tema em que aparecer. Então, olhou para o tema, você vai fazer o seguinte, vai desenvolver as perguntas que eu vou te fazer. E isso serve, inclusive, galera, para qualquer tema que você for fazer. Olha que legal. Eu duvido que você olhe para a sua redação da mesma forma após essa aula. Por quê? De fato, essas perguntas, elas trazem um gatilho mental para que você desenvolva as suas ideias de forma bem organizada. Então, olhou para o tema e pensou, por que que isso é um problema? Por que que isso está em evidência? Por que é importante democratizar? Então, a gente vai desenvolvendo esse brainstorming aí, beleza? Após isso, a gente pensa o quê? Quais são as raízes desse problema? É um problema histórico, por exemplo, como a violência, a persistência da violência contra a mulher, é um problema histórico ou ele só é um problema atual? Tudo bem? Pensando nisso, a gente pensa também a quem esse problema atinge. Sempre a gente vai ter o comando, certo? A gente vai ter um público-alvo. Por exemplo, no ano passado, o público foram sobre as comunidades, eles eram o público a quem atinge, foram sobre as comunidades e os povos originários. Então, comunidades como ribeirinhos, os pescadores, os indígenas, essas comunidades que são os ciganos, né, também, tudo isso, inclusive, estava nos textos motivadores. Tá? Se por acaso aquele estudante ele ficou saber, mas que comunidades eu tenho que falar? São os quilombolas também, o que eu devo falar? O aluno, quando ele consegue dialogar bem com os textos motivadores, com a coletânea ali, ele vai entender como utilizar ao seu favor, tudo bem? Então, beleza? Entendeu? E pensando no público a quem atinge, a gente vai perceber que sempre os comandos temáticos vão ser muito parecidos. Além de serem problemas sociais, a gente vai ter um público-alvo específico. Seja ele, pode ser um público em geral, né, como lá em 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, foi a todas as comunidades a quem não tinha acesso, na verdade, à sétima arte. Já em 2022, o público ele foi muito mais restrito, entende? Então, eu tinha que falar necessariamente o porquê aquele público ele não tinha o acesso devido à ideia de valorizar. Valorizar no quesito de quê? De fornecer uma boa educação, uma saúde estável, né? O bem-estar social, físico, mental. Então, são os acessos básicos e, impreterivelmente, também de valorizar a cultura de cada um, do jeito em que eles são. Então, é importante a gente pensar dessa forma bem crítica para que possamos entender a valorização e os costumes de cada grupo e que possamos argumentar em cima daqueles comandos. Tudo bem? Então, pensando em outro ponto aqui, quais são os impactos, as consequências desse problema? Preste atenção comigo. Você precisa organizar o seu texto entre introdução, que é o primeiro parágrafo, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Por acaso, professor, eu posso escrever até 3 desenvolvimentos? Pode. Mas lembre-se, você tem quantas linhas para escrever? Você tem 30 linhas. Então, se você desenvolver apenas 2 teses, são suficientes para cada parágrafo. Então, desenvolvendo a tese 1, que é uma causa, fica bom, é o coringa, tá, gente? Uma causa no desenvolvimento 1 e uma consequência no desenvolvimento 2, o seu texto estará perfeito no quesito de bem sincronizado, bem organizado, nessa ideia quando a gente considera um projeto de texto. E o projeto de texto ele é analisado ali a partir da terceira competência, tudo bem? Após desenvolver os seus 2 parágrafos de desenvolvimento, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 de causa e consequência, você precisa também fazer uma proposta de intervenção.
E o que tem, professora, nessa proposta de intervenção? Basicamente, resolver o problema das teses lá na sua introdução. Se você utilizou, por exemplo, um problema que é a falta de conhecimento por parte da população e o desenvolvimento 2, você disse que a consequência seria a desenvolver problemas neuronais a partir daquilo ali, a partir daquela problemática. Então, logo na sua proposta de intervenção, deverá ser feito uma ação voltada à família, né? Então, você precisa utilizar agentes válidos como a família, a escola, o ministério, o governo, seja ele nas 3 esferas, estadual, municipal, federal. Pensando dessa forma, você vai utilizar esses agentes e, a partir deles, as ações em cima disso. Então, o que cada um vai fazer, como vai ser feito, para que será feito. Então, desenvolvendo bem aí as suas ideias, você vai fechar a sua redação de forma muito bem organizada, quando dizemos a respeito sobre a organização dos argumentos, dos parágrafos de desenvolvimento. Tudo bem? E agora nós vamos a alguns argumentos coringas para você utilizar na maioria dos temas, pensando naquela técnica de argumentação, tá? De causa e consequência, seja no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2. O primeiro ponto que eu poderia te dizer é você falar sobre uma falha administrativa. Seja essa administração numa esfera civil ou estatal. Então, você pode culpar o governo aí sem medo na sua redação, que você não será preso. Pode falar sobre os problemas, sobre as polêmicas, o que ele pode fazer mais para a população, seja em relação à segurança pública, seja em relação à inclusão social. Então, qualquer esfera em que o governo ele pode ser um fator crucial para melhorar o bem-estar da população, você pode utilizar aí ao seu favor na hora de escrever, tudo bem? Outro ponto a gente poderia trazer sobre a fiscalização insuficiente. Se você, por acaso, existir já aquela lei, então o tema lá sobre, que a gente pontuou lá no início da aula, persistência da violência contra a mulher. A gente sabe que existe a Lei Maria da Penha, existem algumas leis de medidas protetivas em favor das mulheres, mas que existem falhas nessas leis. Então, quando eu penso nessa ideia de que existem leis, mas que elas falham, então eu sei que a fiscalização ela é insuficiente. A fiscalização ela é mal feita, não está sendo tão eficaz, embora as leis elas existam. Tudo bem? Então, pensa nessas problemáticas, pensa nesses argumentos coringas e você vai ali sempre problematizando em cima desses pontos, beleza? Alienação social também é um outro ponto possível para ser utilizado. Então, a alienação, quando eu digo respeito à manipulação do controle dos dados, nós vivemos hoje tão interligados à tecnologia, né, à política. Então, a alienação, ela também é um outro fator muito presente em nossa sociedade. Tudo bem? Outro ponto seria a falta de informação ou falta de conhecimento por parte da sociedade, seria um outro argumento e que pode trazer uma boa desenvoltura ao longo do seu texto. Outro ponto também é a falta de empatia por parte da população, sabendo que existe uma população mais excludente, mais individualista, é possível também utilizar esse argumento. Irresponsabilidade midiática, preconceito sistematizado. Então, pensem bem nesses argumentos para que você possa desenvolver bem as suas ideias. E é isso, galera. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueçam de acompanhar o @VaiCairNoEnem e @ProfBetAndrade. Até a próxima! Perdido estudando, mas tem novidade que o pai nem sonha, que a mãe nem sabe, que vai ter aulão na sua cidade. Avisa os amigos essa novidade, essa novidade. Estude com fé. A prova é uma delicinha, estudo todo dia pra poder passar. Estou estudando.
A prova é uma delicinha, estudo todo dia pra poder passar. Vem cá, estuda, soma, 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 soma. Vem cá, estuda, soma, 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 soma. Toca o trompete e vai cair no Enem. Vai cair no Enem, vai cair no Enem. Faça a sua inscrição e só vem. Vai cair no Enem, vai cair no Enem. Faça a sua inscrição e só vem. E aí, galera, vocês gostaram da aula, né? Para você ver mais conteúdos como esse, é só seguir nas redes sociais o Vai Cair no Enem e a Uninasal. Até mais! Vocês acham que acabou? Ainda não! No próximo episódio do programa Vai Cair no Enem, a professora de História Thaís Nunes vai fazer uma viagem no tempo e trazer várias dicas sobre a disciplina. Fiquem ligados que até o Enem vamos trazer muito conteúdo para te ajudar nesta reta final de preparação para o exame. Não se preocupe, vamos estar juntos até você conseguir a tão sonhada aprovação. Simbora? Então, nos vemos na próxima aula. Até semana que vem!